Oi, bom dia! Muito bom dia nessa segunda-feira abençoada. Bom dia. Consagrando. Bom dia, vamos entrando, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia, sejam bem-vindas. Hoje estamos conectadas nas duas redes. Muito bom dia! Hoje nós vamos falar sobre a safada da ansiedade. A safada da ansiedade. Vocês conhecem, gente, alguém que sofre com ansiedade? Se vocês conhecem, chamem para essa live. Se vocês conhecem alguém que sofre com transtorno de pânico, agorafobia, medo, é dia de chamar para essa live. Nós vamos começar a fazer a leitura do livro Paz ao Entardecer. Como eu venci o medo, a ansiedade e o pânico. Esse é o meu livro. E nós vamos estar falando sobre isso. E num dia como hoje, todo mundo aí tá com os nervos aflorados, né? As emoções bem pulsantes em relação a tudo que tá acontecendo no nosso Brasilzão. Então, muitas pessoas relatam, né? Estar passando pelos transtornos de ansiedade, tá se sentindo angustiado. Então, a gente precisa falar sobre isso. Bora enviar o aviãozinho aí, gente? Pra gente começar o nosso assunto, a safada da ansiedade. Tô aqui enviando o convite para algumas pessoas, pra gente começar a fazer a leitura. Que vai ser bem especial. Conhece alguém que sofre de ansiedade, de pânico, de medo? Então, chama pra perto que ele vai se identificar muito com o assunto. Bom dia, bom dia! Nós vamos começar a fazer a leitura do livro. Do meu filhote. Então, vamos embora. Conhece alguém que precisa aí de ajuda em relação ao pânico? Bora lá. Como o livro é meu, eu vou ler, né? Vamos começar? Gente, quem tiver o livro pode acompanhar junto. Por quê? Durante a leitura do capítulo, vai ter umas partes que é de escrita, que é para vocês escreverem, tá? Assim, ó, tipo assim, ó. Então, a gente pode ir fazendo juntos, tá? Então, vamos embora. O nome do livro é Paz ao Entardecer. Paz ao Entardecer. Como eu venci o medo, o pânico e a ansiedade. E às vezes eu olho pra cá e às vezes eu olho pra cá porque a gente tá chique. A gente tá conectado nas duas redes. Então eu tô chique, né? Tem dois públicos aqui. Glórias a Deus. Pra gente compartilhar algo bom pra mais pessoas. Tá certo? Vamos se ler. Amiga, eu quero. Elis, depois tu me chama no direct que eu te passo as informações para adquirir o livro, tá certo? Eu envio bem lindo, maravilhoso para vocês. Pra galera de cá também. Quem quiser adquirir o livro, me chama. Tem que me chamar lá no Insta, tá? @BrunaGallert. Me chama aí na rede vizinha que eu passo todas as informações para vocês também adquirirem Paz ao Entardecer, tá certo? Então vamos lá. Lá na introdução, eu escrevi assim. Euzinha, escrevi assim. Escolhi o título desse livro pensando nas pessoas que sofrem com o transtorno de pânico. Eu já sofri muito com essa patologia na minha adolescência e hoje me sinto uma pessoa verdadeiramente liberta. E isso é verdade. Por isso, quero muito contribuir para que outras pessoas possam sentir a mesma sensação de que desfruto hoje. Consigo até mesmo ser grata ao meu Deus por ter me
por ter me permitido passar por essa guerra, porque hoje posso olhar no fundo dos olhos das pessoas que sofrem dos ataques de pânico e compreendê-las, ser empática e entregar uma palavra de ânimo. Compreendi também que o meu propósito de vida tem muito a ver com as marcas que eu carrego, com as perdas dolorosas que eu já vivi. Mesmo com todas essas cicatrizes, sinto que hoje vivo a plenitude de Deus em minha vida. Eu gostaria de encontrar as palavras certas que descrevessem essa emoção. Compartilhar minha história traz um misto de emoção e responsabilidade. Transferir conhecimento, dar uma palavra de esperança, tirar um sorriso do rosto de alguém que sofre tem um valor inestimável. É o meu chamado. Com o tempo, eu fui aprendendo que nossos sentimentos e emoções são como um grande rio que precisa seguir o seu fluxo. Se em algum momento do percurso as águas forem represadas por qualquer motivo, quando essa represa conseguir se soltar ou arrebentar, as águas descerão com maior força, desmoronando tudo ao redor até que encontre o percurso natural do rio novamente. E aqui eu tô querendo dizer o quê, gente? Que toda vez que a gente bloqueia alguma emoção dela seguir o fluxo, tá triste com alguma coisa, tá chateado, e tu segura aquela emoção aqui, ó, uma hora essa represa ela vai explodir e toda essa emoção vai vir com toda a força pro lado de fora. E aí quando ela vem como um tsunami, ela vem destruindo tudo ao redor. Da mesma maneira acontece com o fluxo dos nossos sentimentos e emoções. Represamos dentro de nós, o que a gente tranca dentro de nós? Medo, insegurança, ansiedade, angústia, pânico. A gente vai guardando, represando, vai deixando tudo trancado. E quando essa represa é aberta, vem um tsunami de emoções sobre a nossa vida, as quais podem nos desestabilizar, até que encontremos o prumo novamente. A melhor coisa a fazer é aprender a deixar o rio seguir o seu fluxo naturalmente, que é o que eu tenho aprendido e que é o que eu tenho tentado passar aqui para vocês. Selecionei os temas que mais me envolveram durante os anos, porque foram coisas que senti na pele. E isso me deixa com mais propriedade de compartilhar. Eu me sinto hoje com propriedade de falar com você sobre o pânico, sobre crise de ansiedade, sobre angústia. Eu vivi na pele, então eu não trago só apenas uma teoria. Eu não ouvi, eu não conheço o pânico só de ouvir falar, não. Eu vivi na pele, então quando vocês me falam, Bruna, eu tô com taquicardia. Bruna, tá pressionando o meu pescoço, tô morrendo de falta de ar. Eu consigo te olhar e dizer, eu sei exatamente o que tu tá sentindo. Eu sei da angústia que tá passando aí dentro do teu coração. Eu sei do tanto que o coração acelera e causa mal-estar. A melhor coisa a fazer é aprender a deixar o rio seguir o seu fluxo naturalmente. Selecionei os temas que mais me envolveram durante os anos, porque foram coisas que eu senti na pele e isso me deixa com mais propriedade de compartilhar. Pânico, ansiedade e medo foram as coisas que mais me perturbaram. Pânico, ansiedade e medo. Se vocês conhecem pessoas que estão passando por ansiedade, por transtorno do pânico e por crises absurdas de medo, tem que chamar para essa live, tá? Amém, Polly, você vai vencer também, em nome de Jesus. Eu tô aqui pra ajudar, então, vocês me ajudam chamando mais pessoas pra serem ajudadas, tá? E lembrem de dar coraçõezinhos quando vocês acharem legal, interessante, porque daí o aplicativo envia pra mais pessoas, tá? Então, olha só, pânico, ansiedade e medo, nada disso combina comigo, gente. Pelo amor, olha se essa pessoa aqui vai combinar com pânico, com ansiedade, com medo. Não combina. Nada disso combina comigo. Mas no trajeto da vida, nossas vivências são marcadas por alguns sentimentos que são inerentes à atual condição humana. Olha só, vamos entender, gente, como eles estão interligados. O pânico, o medo e a ansiedade. Vejam como eles estão interligados. A ansiedade, ela corresponde a um tipo de medo.
toda vez que vocês se sentirem ansiosos, vocês estão com algum medo. Então, começou a ter ansiedade, começou a se sentir mal, pensa, tô com medo do quê? Se a ansiedade começa a bater, é porque ela está representando algum medo. Então, ansiedade corresponde a algum tipo de medo. O medo desenvolve o pânico e as crises de ansiedade. Então, toda vez que tu tá com medo, tu vai desenvolver ansiedade, e se continuar com muito medo, tu vai desenvolver uma crise de pânico. E o pânico? O pânico causa as ansiedades intensas e o medo. Vocês conseguem entender, gente? Aqui no livro tá bem explicadinho. Como eles três se interligam. A ansiedade corresponde a um tipo de medo, o medo desenvolve o pânico e as crises de ansiedade, e o pânico causa ansiedades intensas e muito medo. Um alimenta o outro. Pânico, ansiedade e medo, eles ficam nesse mesmo ciclo. Então, toda vez que tu estiver sentindo um, provavelmente tu tá próximo de sentir os três. Se não, já os três. Eu senti os três o tempo todo ao mesmo tempo. Então, a gente precisa identificar. Vejam que é um mecanismo que segue um ciclo. Então, a gente precisa falar sobre esse ciclo. Para mim, a grande chave de tudo é essa, gente. Eu sei que quem sofre de ansiedade, de pânico e de medo, não gosta de falar sobre esse assunto, porque às vezes fica com medo de falar. E aqui no livro eu até vou relatar uma das histórias que aconteceu comigo. Só de eu ler o título Pânico, às vezes na revista, né, na internet, eu já começava a ficar mal, porque eu pensava, é sobre mim isso. Isso está falando sobre mim. Então, o pânico, ele traz essa sensação de desespero que às vezes a pessoa não quer nem ouvir falar sobre. Mas a grande chave da minha vida foi quando eu comecei a falar sobre pânico, sobre crises de ansiedade. Eu comecei a estudar isso, eu fui desmistificando. Eu fui conhecendo o ciclo, que é um ciclo lógico e repetitivo, super sem graça. Peraí, gente. Verônica! Peraí que eu vou pedir um copo d'água, porque eu tô aqui, ó. Verônica! Tu me traz um copo d'água? Que eu esqueci. Então, vamos lá. A vida real, a vida real. Então, esse ciclo, quando ele é compreendido, que é um ciclo que se repete, que ele é as mesmas coisas, começa o medo, vem a ansiedade, e se a ansiedade é mais impulsionada pelo medo, eu vou entrando numa crise de pânico, tá? Então, quando a gente entende esse ciclo e a gente consegue fazer o corte, a gente começa a ver que tem uma maneira de sair desse lugar. Ai, maravilhosa, muito obrigada. Então, vamos lá. Então, além desses três, compartilhei sobre a alegria, que eu não ia deixar de falar, não ia dar ênfase só para a mundiça da ansiedade, né? Então, além deles, eu compartilhei sobre a alegria, a paz e a libertação. Esses sim, hoje são ligados com a minha identidade. Não mais a ansiedade, o pânico e o medo, mas sim a libertação, a alegria e a paz. Essa leitura é extremamente interativa, pois aqui você vai poder pensar sobre suas vivências, fazendo algumas anotações que ajudarão muito na jornada. Já fique com a caneta na mão. E se vocês ainda não adquiriram o livro, de toda maneira, fiquem com uma caneta na mão para vocês anotarem aí num papel, conforme a gente for identificando algumas coisas aqui, tá certo? Sou grata por tudo que vivenciei. Caso contrário, talvez não tivesse a oportunidade de escrever meu próprio livro. Nem acredito que escrevi isso, meu livro. Tudo tem o seu tempo e o seu propósito. O desejo do meu coração é que este seja o primeiro de muitos livros que Deus irá me inspirar a compartilhar. Deus te abençoe na leitura. Essa foi a introdução. Arrasei! Lindo! Ai, Jesus, muito obrigada, Deus. Vocês são animados assim com o que vocês mesmos fazem? Eu sou animada. Pera aí que eu esqueci de fechar a porta, senão terei visitantes. Pera que eu tô na live, depois tu vem aqui comigo, tá? Tá bom, um abraço. Beijo. Até depois, tá?
A vida real, a vida real. Vamos embora lá. Agora nós vamos entrar no capítulo A Safada da Ansiedade. A Safada da Ansiedade, ela é uma safada. Por isso que eu coloquei o nome. Porque ela aprisiona a gente numa mentira. Como não pode ser safada a ansiedade? Te aprisiona dentro de uma mentira, te deixa preso lá naquele lugar com um monte de medo que não é real. Então a ansiedade só pode receber o título de safada. Por isso que eu chamo ela de safada sem medo disso. Jade, me culpo o dia inteiro, porém continuo fazendo outras coisas. Pois é, Jade, aí vem uma relação aí de culpa, né, baseado em algumas vivências. A gente pode falar depois mais sobre isso, tá certo? Vamos falar sobre a safada da ansiedade. Ela nos leva a lugares tensos, inquietantes, sobrecarregados e muitas vezes desconhecidos por nós. Ela interfere no nosso físico e nos faz sentir sensações ruins e até estranhas. A ansiedade, ela é um mecanismo do nosso cérebro e ela serve para nos alertar em situações antagônicas e desconhecidas. Ela quer nos alertar. A ansiedade, ela vem para te dizer, tem alguma coisa fora do eixo. Tu tá pensando em alguma coisa que não tá dentro do padrão, que não é algo saudável. Então ela vem para te mostrar algo, tá? Lembrem, aqui nós não estamos falando do pânico, tá? Porque o pânico ele chega sem avisar. Nós estamos falando da ansiedade e aqui nós vamos identificar bastante a diferença entre elas, tá certo? Então, a ansiedade é um mecanismo do nosso cérebro e serve para nos alertar em situações antagônicas e desconhecidas. Essa engrenagem nos deixa alerta e também nos dá a chamada descarga de adrenalina para enfrentar situações adversas e inesperadas. Toda vez que tu tá tendo uma crise de ansiedade, tu tá tendo uma descarga de adrenalina. Para que serve a descarga de adrenalina? Para tu tomar uma atitude, agiliza, faz alguma coisa. Toda vez que tu tem uma descarga de adrenalina, o teu cérebro tá percebendo que tu tá em perigo. Aquilo que tu tá pensando, a situação que tu tá imaginando, tá te colocando em perigo. E aí o teu cérebro tá querendo te dizer, bora, vamos tomar uma atitude. Não tá legal, as coisas não estão legais. Então ele te dá uma descarga de adrenalina, porque o cérebro acha que tu precisa correr, que tu precisa fugir, que tem alguma coisa te colocando em risco de vida. E a grande maioria das vezes, a gente não tá em risco de vida. A gente tá imaginando situações ruins acerca da nossa própria vida. A gente tá imaginando, ai meu Deus, vai dar errado. Ai meu Deus, e se acontecer tal coisa? Ai, e se fulaninho fizer tal coisa? E se não acontecer do jeito que eu tô esperando? Meu Deus, vai dar tudo errado. A gente fica catastrofizando a nossa própria vida. E aí o cérebro entende, epa, se tá uma catástrofe, ela precisa agir. Para ela agir, eu vou dar uma descarga de adrenalina para ver se ela toma uma atitude, tá? Então a descarga de adrenalina que te dá o coração acelera, vem a tremedeira, vem o sudorese, vem o mal-estar, vem a dor de cabeça. Todos esses sintomas são frutos da descarga de adrenalina. Só que a descarga de adrenalina só está acontecendo porque você está pensando coisas ruins. Quando você está vivendo situações ruins, ok, é um reflexo do teu corpo. Tu realmente precisa tomar uma atitude. Mas para aquelas pessoas que sofrem de ansiedade, não tá acontecendo nada ruim. Tu só tá imaginando coisas ruins, tá? E já fica aqui a dica. O cérebro do ansioso, a imaginação do ansioso é muito fértil. Ele imagina tanta situação de catástrofe, de calamidade, que o cérebro até acredita. Ele imagina com detalhes. Ele imagina com detalhes de fala, ele imagina com detalhes de situação, ele imagina uma discussão, ele discute. Vira um ciclo. Polly perguntou, Bruna, você acredita que a ansiedade pode ensinar alguma coisa pra gente? Claro que sim, Polly. Eu tô aqui como prova disso. Ensinou tanto a mim que hoje eu tô aqui ensinando a vocês. Então, né, a gente que quer ter um olhar diferente pra vida, a gente que tem um olhar, uma mentalidade, né, voltada
com os olhos em Jesus, a gente transforma aquela situação. Jesus vem para transformar toda maldição em bênção. Então a gente precisa tá com os olhos atentos, né? Vamos trabalhar o que precisa ser trabalhado e vamos sair desse lugar. Vamos embora. Então, essa engrenagem nos deixa alerta e nos dá a chamada descarga de adrenalina. Entretanto, a ansiedade em excesso pode ter efeito contrário ao simplesmente paralisar uma pessoa. Nesses casos, torna-se patológica e precisa ser tratada. Tem pessoas que paralisam. E ela tá morrendo de ansiedade, ela tá dura de medo. Vocês conhecem alguém assim? Ou vocês paralisam? Tem pessoa que fica agitada com a descarga de adrenalina. E ela quer fazer, e ela quer agilizar, e ela quer... Mas tem pessoa que paralisa, que trava. Ela trava de medo. E aí a gente precisa de mais cuidados em relação a isso, tá certo? Acredito que a ansiedade, eu costumo a chamar de safada mesmo. De verdade, quem me conhece sabe. A ansiedade é uma safada. Acredito que a ansiedade é a grande raiz de quase todos os males e tem trazido sintomas e patologias na vida de muita gente, infelizmente. Infelizmente, muita gente tem sofrido com os sintomas que a ansiedade tem trazido, né? Sintomas físicos, sintomas emocionais, espirituais, traz muito sofrimento. A ansiedade é um sentimento ligado, sabe ao quê? À preocupação. A ansiedade é um sentimento ligado à preocupação. Você é uma pessoa muito preocupada? Porque a pessoa que é preocupada, ela traz algo do futuro para o agora. É pré-ocupada. Está se ocupando previamente de algo que ela não pode resolver agora. Então, o ansioso, ele é uma pessoa muito preocupada. E ele é preocupado porque ele está imaginando todas as possibilidades ruins que podem acontecer. Você também se sente assim? Preocupado o tempo todo? Tenso, nervoso, angustiado? A ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, ao nervosismo e ao medo intenso. Preocupação, nervosismo e medo intenso. O tempo todo preocupado, o tempo todo nervoso. O ansioso, ele tá sempre tenso, tensionado. O corpo dele todo é tensionado. E ele quer o tempo todo se precaver do mal. Mas o mal que ele imagina nunca acontece. Mas de tanto que ele quer se precaver, ele vive já nesse estado mal, nesse estado de tensão. O ansioso, ele quer se livrar tanto de algo ruim que possa acontecer, que ele opta já viver nesse lugar ruim. E isso é muito triste, tá? Bruna, é possível uma cura da síndrome do pânico e ansiedade sem medicamentos? Depende, isso é uma coisa muito subjetiva. Depende muito de como que a pessoa tá tendo, qual é a frequência das crises, qual é a frequência que ela tá tendo desses ataques de pânico. Se ela tá em tratamento já, se ela vai começar tratamento com psicólogo, depende de uma série de coisas, tá certo? Mas se é possível, é sim, tá? Vamos lá. Então, a ansiedade é uma reação normal do corpo. Mas, se ela não for controlada, pode se tornar um distúrbio e acabar atrapalhando o nosso dia a dia, tá? Se ela não for controlada. Mas, Bruna, durante o dia eu posso ter ansiedade? Claro que pode. Claro que pode ficar. Isso é coisa natural. É um sentimento natural do teu corpo. Agora, quando ela fica o tempo todo ansiosa, ou nem tem uma situação de perigo, mas a pessoa já tá se sentindo ansiosa, né? Não existe nenhum tipo de risco de vida, mas ela tá criando ali ideias, ela tá criando situações em relação a isso. Aí a gente precisa dar atenção.
Aí tem alguma coisa fora do eixo. Eu posso ficar ansiosa, vou receber uma visita muito legal na minha casa, eu vou receber alguém importante, ou eu tenho uma prova importante pra fazer. É natural que a gente fique ansioso. É natural que a gente fique imaginando coisas a respeito disso que a gente vai viver. Mas, às vezes, a pessoa tá sozinha em casa, dentro do quarto, e ela tá tendo uma crise de ansiedade sozinha ali, porque ela está imaginando hipóteses, suposições a respeito de algo. E meu namorado vai fazer isso. Ai, meu Deus, e se o meu marido descobrir isso? Vai acontecer tal e tal coisa. E aí ela já vai criando todo um cenário que leva ela para esse lugar de dor, tá? Então, é aqui, quando ela começa a atrapalhar o nosso dia a dia, é que ela se torna patológica. Quando paralisa e impede de efetuar tarefas cotidianas. Ou quando a angústia que ela provoca começa a refletir fisicamente em seu corpo. Ela surge sob a forma de um excesso de apreensão e expectativas de alguém em relação a diversos acontecimentos. Quando perdura por mais de 6 meses e fica repetindo de maneira episódica, pode se transformar em transtorno de ansiedade que afeta a mente e todas as idades. Gente, às vezes a pessoa nem sabe se ela sofre do transtorno de ansiedade. Ela já diz, eu sou ansiosa. Eu tenho ataques, eu tenho crise de ansiedade o tempo todo, eu vivo ansiosa. A pessoa se autodiagnostica, mas a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? Precisa ter uma frequência episódica, tem um tempo determinado para você se caracterizar. Por isso, nunca se diagnostiquem dentro de algum transtorno ou de alguma patologia. Porque isso é algo muito sério. Às vezes a gente acredita que tem uma coisa e a gente toma posse daquela ansiedade e a gente fica dando, às vezes, ela até como desculpa para um monte de coisas. Eu sou ansiosa, eu vivo debaixo de ansiedade. Eu fui diagnosticada com, eu tenho pânico, eu tenho não sei o quê. Não vamos ficar se diagnosticando e tomando posse desses diagnósticos, tá? Um dia eu também fui diagnosticada com o transtorno do pânico, mas eu passei por ele e isso não me pertence mais. Então, a gente não pode se apegar a essas patologias e fazer delas um mimo. E isso é uma coisa que acontece bem fácil. Bem fácil, eu tô falando porque é muito frequente a pessoa, eu não posso fazer isso porque eu sou ansiosa. Eu não posso tal coisa porque eu tenho crise de ansiedade. Eu não posso fazer... Não, vamos parar com esses escudos falsos, tá? Tem transtorno, vamos tratar, vamos cuidar, mas não se apropria disso como tua identidade, em nome de Jesus, minha gente. Não façam isso não, tá certo? Para definir se o estado ansioso é normal ou patológico, deve-se avaliar a intensidade e a frequência com que ocorre, duração e a interferência do desempenho pessoal e profissional do indivíduo. Por isso que ninguém vai fazer diagnóstico aqui, tá certo? Vamos lá. Agora vamos pensar o seguinte, como saber se eu preciso, de um suporte, de uma ajuda? Como saber se eu tô tendo um transtorno de ansiedade, se eu preciso buscar ajuda, auxílio? Como que a gente faz isso? A ansiedade, ela se caracteriza por apreensão, medo e desconforto diante de situações corriqueiras do dia a dia, tá? Então, assim, se o tempo todo... Situações simples do dia a dia, você ficar com apreensão, com medo e com desconforto, toda hora tu não se sente confortável, tu tá angustiada, a gente precisa já ligar o sistema de alerta, tá? Ela aparece em situações corriqueiras do dia a dia, mas ela aparece de forma desproporcional ao que realmente está acontecendo. Tá? Então tem alguma coisa aí bem importante para você resolver. É algo importante que requer atenção, que requer cuidado? Sim. Mas aquilo que você sente é desproporcional ao tamanho do que tu tá realmente vivendo. Então tu tem uma coisa para resolver, mas tu entra em paranoia. Não consegue nem falar com a pessoa de tanta falta de ar, tanta palpitação, de tanto mal-estar, tontura. Ai, meu Deus, deixa eu sentar aqui e respirar, se tremendo.
porque tem uma situação para resolver, ou porque tem uma decisão importante para tomar, uma prova para fazer, enfim, uma situação corriqueira do dia a dia. E aí a situação fica maior do que ela realmente é. A gente precisa ligar o alerta. Pessoas com ansiedade, elas propendem a apresentar episódios como... Olha só, pessoas que tendem a ter ansiedade, o que elas apresentam? Episódios de dificuldade de concentração. Vocês se sentem assim? Dificuldade de concentração, hiperatividade, excesso de medo ou de agitação, pensamentos catastróficos, preocupação exagerada, isolamento social, dificuldade de esquecer o que perturba, falta de estabilidade emocional, além da falta de confiança diante de momentos que fujam do previsto. Se algo saiu fora do controle, ou se algo saiu fora daquilo que eu me programei, eu entro em colapso. Que o ansioso, além de tudo, ele não consegue perder o controle da situação. Ele tem que estar o tempo todo ali, ó, dominando, cuidando. Quando ele não consegue, ele enlouquece. Então, pessoas com essa ansiedade propendem a ter episódios disso, tá? Dificuldade de concentração, hiperatividade, excesso de medo ou de agitação, pensamentos catastróficos, preocupação exagerada, isolamento social. Tá se isolando aí? Tá ficando quietinha porque tá querendo ter a crise sozinha dentro do quarto, porque tá com medo e tá com vergonha do que as pessoas percebam. Falta de estabilidade emocional. Tá feliz, daqui a pouco tá mauzão, daqui a pouco tá feliz, daqui a pouco tá mauzão. Além de falta de confiança diante de momentos que fujam do previsto. Saiu alguma coisa fora do eixo, eu me desestabilizo. Eu perco o prumo, eu não sei o que fazer mais, porque saiu daquilo que eu me programei. Veja se você detecta esses comportamentos e pensamentos em você. Eu vou falar aqui alguns e vocês vão detectar se isso... Vocês percebem esses pensamentos ou comportamentos no dia a dia, certo? Alteração de sono. Alteração de sono. Apetite desregulado. Ou tem muita fome, ou fica sem fome nenhuma. Aí tá assim, desregulado. Quer comer demais ou come de menos? Tensão muscular. O tempo todo tensionado, o tempo todo assim com o corpo todo tenso, todo firme. Enxerga perigo em tudo. Enxerga perigo em tudo. Não vou em tal lugar porque vai acontecer tal coisa. Não vou andar de ônibus porque vai acontecer um acidente. Não vou andar de avião porque o avião vai virar. Vai cair. Não vou no mercado que eu tenho medo de um assalto. Eu não saio na rua porque... Perigo, tudo é perigo. O tempo todo tá tensionada. O tempo todo tá enxergando uma situação ruim em qualquer coisa. Não vou na casa de titia, na casa de vovó, porque vai acontecer tal coisa, que eu tenho medo de vovó passar mal. Vê perigo em tudo. Está sempre à beira de um ataque de nervos. Alguém está sempre à beira de um ataque de nervos? Nessa galera aqui, alguém está sempre à beira de um ataque de nervos? Preocupações em excesso. O tempo todo se preocupando. Se não é com uma coisa, é com outra. E as pessoas na tua casa até dizem, meu Deus, não precisa se preocupar desse jeito. Não precisa se preocupar, a gente vai resolver, a gente vai conseguir. Isso não é motivo para essa preocupação toda. Mas você tá lá, ó, criando o desastre. A situação perigosa do mundo. Medo excessivo de falar em público, mesmo em círculos familiares. Às vezes tá só a galera da tua casa. Às vezes tá só a galera da tua família.
mas tu tá lá com medo. Fica com a boca seca, respiração ofegante, tremendo, pra falar com as pessoas que você conhece. Medos irracionais. Medo de coisa assim, estrondosa. Medo irracional. É um medo assim que me aprisiona, que me paralisa. Como é? É um medo irracional. Não tá acontecendo isso e eu tô ali toda travada, morrendo de medo com algo que eu tô criando na minha mente. Ó, Gi tá falando. Medo até com o que vou comer no outro dia. Muita preocupação. Preocupação com o que vai comer, com o que vai deixar de comer, se vai fazer bem, se vai fazer mal. Preocupação excessiva. Inquietação constante. O tempo todo tá inquieta, se chacoalhando. Ai, e mexe nas mãos, e chacoalha as pernas, e bate os pezinhos no chão. E aí faz uma coisa, faz outra. Não consegue sentar, não consegue relaxar. Não consegue ter um momento de... Tá tudo bem. Né? Medo, assim, o tempo todo mexendo nas pernas, mexendo no corpo, assim. Aquela coisa angustiante. Outra característica, perfeccionismo. O tempo todo. Não, mas não faz assim, tem que ser desse jeito. Tem que ser do meu jeito, porque eu faço do jeito certo. Não é desse jeito que vocês estão falando, é de outro jeito. O tempo todo, perfeccionismo. Problemas digestivos. Uma das coisas, a primeira coisa que ataca é o sistema digestivo, gente. Estômago e intestino. Fica nervosa, já dá diarreia, dá dor de barriga. Ou embrulha o estômago, tu não consegue se alimentar. Ou começa a ter gastrite. Uma série de dores no estômago, azia, má digestão. Tudo que come faz mal. Aí faz exame, é glúten, é lactose, vai tentar descobrir o que é que tá acontecendo, porque tudo que come passa mal. E tá tudo baseado na emoção. Tá aqui, ó. Os órgãos começam a gritar aquilo que tá desorganizado dentro de você. Teus órgãos gritam. O intestino clama. O estômago geme, a cabeça lateja, dói desesperadamente, porque existe algo dentro de você que não está sendo cuidado, que é nas emoções. A sua emoção, ela está desestabilizada. Talvez existiram situações, experiências que você viveu e que não tratou. Experiências não tratadas. Coisas que aconteceram que te machucaram, que doeu. Mas você fez o quê? Guarda. Tontura. Muita tontura. Existe tontura que é totalmente emocional, gente. Faz 1 milhão de exames na cabeça, faz e vive na vertigem. É emocional. É o fluxo das suas emoções procurando um espaço para sair. Procurando um espaço que ele não quer mais ficar preso aí dentro de você, não. Bruna, como é que eu faço? Você precisa de ajuda. Terapia é vida. Terapia é onde você faz esse fluxo de emoções seguir o fluxo natural. Problemas digestivos, pensamentos obsessivos. Pensamentos obsessivos. O tempo todo só pensa na mesma coisa. A gente fica ruminando o mesmo pensamento. Se vocês pudessem ruminar algo bom, perfeito. Rumina aí a palavra de Deus. Vai ruminar um versículo para o Senhor falar contigo. Mas não. Muitas vezes a gente passa o dia inteiro ruminando o mesmo pensamento, a mesma situação. Por que eu não falei desse tal jeito? Por que eu não disse isso? E agora o que vai acontecer? Fica vivendo a mesma história. Fica no mesmo ciclo. Isso causa ansiedade. Sintomas físicos.
Meu Deus do céu, olha, parece... Tem alguma coisa aqui, ó, esse dedo não para de pular. Ai, eu não sei o que é, mas eu tô com uma dor aqui que não é normal. Ai, meu Deus, o meu couro cabeludo tá todo doendo. O corpo vai sempre gritar o que tá acontecendo internamente. Olha que maravilhoso. Deus é tão maravilhoso que ele faz tudo com as coisas se encaixem. Tá uma coisa ruim, tá passando coisas ruins aqui, o teu corpo vai te avisar. Ele vai gritar de alguma maneira, ele tá dizendo, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de suporte, nós estamos adoecendo. E aí é decisão, buscar ajuda ou não. É decisão, querer o suporte ou não. Esses sintomas merecem atenção, independentemente de quantos deles você possa ter desenvolvido, tá? Não importa a quantidade de quantos desses que eu citei. Quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu citei 13 sintomas físicos. Não importa quantos deles você tem aí se identificado. Todos deles precisam de atenção e todos eles estão querendo te informar algo. Todos eles querem te dizer alguma coisa. Tá? Agora vamos lá. O que a pessoa sente quando ela está tendo uma crise de ansiedade? Essa parte aqui, ó. O que a pessoa sente quando ela está tendo uma crise de ansiedade? Vamos saber. Primeira coisa, muita angústia. Muita angústia. Ela sente-se ameaçada. Ela sente-se bloqueadas. Podendo, inclusive, dizer que está tendo maus pressentimentos. Mesmo sem conseguir identificar o motivo que está causando esse mal-estar. Os pensamentos negativos tomam conta da mente e as disfunções comportamentais se tornam aparentes. Gente, quando a gente tá passando por uma crise de ansiedade, o nosso comportamento ele também fala, né? Ali, ou a gente fica muito agitada, ou o corpo todo tensionado, ou a gente se isola. As pessoas percebem bem no fundo que tem alguma coisa que não tá bem legal, que não tá bem certa. Os pensamentos negativos tomam conta da mente e as disfunções comportamentais se tornam aparentes. É aquela famosa hora em que o pânico se instaura e parece que essas sensações não vão acabar nunca mais. Quando vocês começam a sentir os sintomas físicos no corpo, o que começa a acontecer? O medo começa a aumentar. Porque os pensamentos negativos também são acionados e a gente pensa, tô sentindo esse taquicardia porque provavelmente estou tendo um ataque cardíaco. Estou com esse coração acelerado porque eu estou tendo um ataque cardíaco. Essa dor na minha cabeça, provavelmente estou tendo um AVC. O meu braço direito está todo dormente. E aí você vai começando a ficar com medo dos sintomas que o corpo está estabelecendo para informar a crise. E quanto mais medo tem, mais ansiedade tu sente. Quanto mais ansiedade sente, pode chegar uma crise de pânico, que é o ápice da crise de ansiedade. Crise de ansiedade tem um pico, crise de pânico tem um pico muito maior. O pânico é o ápice da crise de ansiedade, é a pior crise de ansiedade de todas. Por isso que o que eu disse lá no início se complementa. A ansiedade vai corresponder a algum tipo de medo. O medo vai aumentando, pode desenvolver a crise de pânico e de ansiedade. E o pânico é o quê? É uma crise de ansiedade intensa, recheada de medo. Então, o medo, o pânico e a ansiedade, eles são três coisas que se conectam. Uma coisa está conectada com a outra. Então, para descobrir como parar a ansiedade, eu preciso saber qual é a raiz do medo. O que aconteceu com essa criatura que hoje ela tá morrendo de medo? Qual foi a situação que ela viveu e que hoje ela sofre? O corpo dela tá sofrendo. No meu caso, foi a morte do meu pai. Meu pai morreu, eu calei a minha dor. Não sofre, não chora. Eu fiquei com todo aquele luto interno mal resolvido, o choro engasgado. E uma hora o meu corpo falou, Bruna, eu não aguento mais. Eu preciso colocar isso pra fora. Começou as dores do estômago, começaram as crises de medo.
E aí vai indo para uma série de coisas. Uma coisa vai alimentando a outra. Uma coisa vai alimentando a outra. Então a gente precisa entender. Tá com crise de ansiedade? A gente precisa encontrar a raiz dessa crise. Existe uma raiz que se chama baseada no medo. Alguma experiência que você viveu, algum trauma, algum abuso, algum tipo de violência, alguma fala, alguma palavra, algum abandono. Algo te marcou a ponto de você reprimir um sentimento que hoje está dizendo assim: eu quero sair. Eu preciso de tratamento, eu preciso ecoar isso aqui. Tá? E isso é muito legal porque quando a gente tá com ansiedade, a gente só quer se livrar dos sintomas. Mas entendam, se livrar dos sintomas não vai resolver o problema. Uma hora ele vai voltar, a gente precisa encontrar a raiz do que causa o sintoma. A raiz é algum medo, alguma experiência, alguma coisa que você viveu que tá precisando de suporte. Tá precisando de tratamento, tá precisando de ressignificação, tá precisando de cuidados. É alguma raiz que a gente precisa trazer pra luz. É algo que aconteceu que você ainda tá aprisionada nesse lugar de dor. E quem não assistiu às nossas lives anteriores, estão todas salvas aqui no meu Instagram. A gente fez esse campo de batalha da mente, nós vimos o tanto que a nossa mente é bombardeada por setas, por coisas malignas que querem nos aprisionar num lugar de dor, para que a gente não viva a plenitude que o Senhor tem para a nossa vida. Mas hoje eu tô aqui para dizer que isso a gente pode utilizar nossa mentalidade para aprender sobre isso e se desvencilhar desse lugar de dor e de medo. Tá? Ju perguntou, como faz para saber qual é a raiz para ser arrancada? Ju, sozinho a gente não descobre. Porque às vezes é na fala, é você falando, você ouvindo você contar a sua própria história, que você vai encontrar aí raízes. Então precisa de processo terapêutico, precisa de um terapeuta que te conduza a encontrar essa raiz. Às vezes tu vai saber exatamente o que é. Eu sabia, é o luto do meu pai, eu não conseguia viver bem com a perda dele, né? Então, quando eu fui pra terapeuta, eu só queria chorar tudo que eu não tinha chorado. Eu queria falar da minha dor, eu queria falar do tanto que eu tava triste. Eu queria falar tudo que tava desestabilizado na minha vida, né? E aí a gente precisa ressignificar, a gente precisa se encontrar dentro daquele momento. A gente volta às vezes para lugares de dor, de muita dor. Por isso que é importante a terapia, gente. E é bíblico isso, que a gente ajude uns aos outros, que a gente se auxilie, que a gente tenha outra pessoa nos dando esse amparo. Porque é importante a gente compartilhar isso com alguém, né? E ser conduzido a esse lugar, para que você não volte às vezes num lugar de dor, né? Num lugar de abuso, onde você foi muito machucado, que você não volte sozinha lá, a não ser que você esteja acompanhada do Espírito Santo de Deus. Amém? Aí sim. Mas, né, procure um terapeuta, alguém aí que possa te ajudar a encontrar essa raiz e ela ser arrancada. Às vezes a pessoa diz, Bruna, eu não sei, eu não tenho nenhuma dor, eu não tenho nenhum trauma, mas eu morro de ansiedade. Tá morrendo de medo. E aí a gente precisa pensar sobre esse medo. Medo do quê? Por que esse medo vem? Desde quando ele começou a vir? O que aconteceu para que você sentisse a primeira vez esse medo? A gente precisa investigar as nossas emoções. Tá certo? Então vamos lá. O que a pessoa sente quando ela tá tendo uma crise de ansiedade? Essas manifestações físicas podem durar alguns minutos ou, dependendo da situação, até horas. Até horas. Tudo depende de como cada indivíduo se comporta à medida que os sintomas surgem. Se os sintomas começam a aparecer, tipo mal-estar no corpo, uma queimação na pele, uma ardência na nuca, no couro cabeludo, começa todos esses sintomas ruins. E eu vou me aprisionando dentro desses sintomas, sentindo cada vez mais medo, ficando aprisionada nesse lugar, eu posso fazer com que essa ansiedade ela leve mais tempo ainda, né?
Ela leva. Porque quando o primeiro sintoma aparece, o cérebro, o pensamento já começa com pensamentos negativos. Eu vou ter um ataque, eu vou passar mal, eu preciso ir pro hospital. Quem que vai me ajudar? Eu não tenho socorro. Como que vai ser? Eu vou morrer? O que que vai acontecer? A gente vai entrando num ciclo. Quanto mais eu me deixo entrar nesse ciclo, pior é. Pior é. Como que eu posso fazer isso? Eu preciso pensar sobre o que eu tô pensando. Será que é verdade tudo isso que eu tô pensando? Será que esses pensamentos negativos, eles são realmente verídicos, reais? Ou será que eu tô entrando assim, tô dando asas pra minha imaginação me levar pra um lugar bem fechado? A gente precisa pensar sobre o que pensa. O problema é que a gente não foi ensinado a pensar sobre o que está passando na nossa cabeça. Passou na nossa cabeça, a gente acredita, é uma verdade. E nem sempre é. A grande maioria das vezes, os pensamentos negativos, catastróficos, disfuncionais que o ansioso sente, eles são irreais. Eles não são verdadeiros. Mas a gente acha que é. A gente acredita que tá tendo um piripaque, vai pro hospital, chega lá, eles te dão um calmante e diz: pode ir embora, querida, você só teve uma crise de ansiedade. Nem precisa ficar, nem interna, fica aqui no ambulatório mesmo e já volta pra casa. Tá? Então tudo depende de como a gente se comporta à medida que o sintoma surge. E eu já vou deixar uma dica pra vocês aqui. Quando os sintomas começarem a surgir, indaguem, questionem. Pera, será que é só uma crise? Tá? Esse sintoma é porque eu tô com medo de alguma coisa. O sintoma é disparado de acordo com o que tu pensa. O que é que eu tô pensando que tá me disparando esses sintomas? Já questiona. Já coloca em xeque. Não vai acreditando em tudo que passa na tua mente, não. Por que eu tô sentindo isso? Será que eu vou passar mal mesmo? Por que realmente eu tenho que me sentir mal? Por que eu tenho que catastrofizar essa situação? Comece questionando os seus pensamentos. Quanto mais pavor os sintomas forem causando, mais intensas as sensações ficam. Quanto mais medo tu sentir da ardência na nuca, mais ardência tu vai sentir. Quanto mais tu se apavorar com taquicardia, mais taquicardia tu vai sentir. Quanto mais tu se perceber tremendo, mais tu vai tremer. Quanto mais tu pensar, meu Deus, eu tô suando, daqui a pouco tu tá pingando suor sem parar. Por isso é importante desenvolver o autocontrole. Chega a dar comichão essa palavra, hein? Pra quem sofre de ansiedade. Ai! Autocontrole. Para que nessas ocasiões os sintomas se tornem passageiros e rápidos. Pode sentir isso. Não quer dizer que não vá sentir. Mas pensa sobre isso. Quanto mais eu conseguir dominar a minha mente, menos ela me domina. Quanto mais eu conseguir controlar essa situação, mais rápido ela passa. Quanto mais eu me envolvo nessa situação, quanto mais eu deixo meu pensamento, meu cérebro me levar para esse lugar aí, acreditando que esses sintomas vão me surtar, vão me enlouquecer, mais eu vou entrar dentro desse ciclo e vai ser bem difícil sair. Vai se tornando bem difícil sair. Porque aí eu vou acreditando que aquilo ali é a minha realidade. E aí eu tive uma crise de ansiedade hoje. E aí eu começo a ter medo de ter uma nova crise. E o medo de ter uma nova crise me leva para onde? Para dentro da crise. Porque a crise de ansiedade é o quê? Baseada no medo. E aí a pessoa tem medo do medo. Ou seja, ela vive aprisionada. Medo do medo, medo da crise, medo dos sintomas, medo da vida. As pessoas estão com medo de viver. Baseada no medo. O medo é onde nos leva. Gente, o medo ele é tão maligno, ele é tão enviado dos infernos, do cão dos infernos, que é a válvula que ele utiliza para te paralisar. E aí, como que ele faz pra você sentir medo? Ele lança uma seta maligna aí no teu pensamento, tu acolhe como verdade e tu pensa,
Meu Deus, tô sentindo isso. E aí tu acredita naquilo, aquilo desce pro teu coração e tu começa a reagir de acordo com aquele medo. Ó, medo de ter uma nova crise. Aí tu já tá com medo, tu já tá dando base pra nova crise. Toda vez que tu tá com medo, tu tá dando base, tu tá dando suporte pra uma nova crise de pânico. Porque ela é baseada no medo. Então, se tu ficar debaixo do medo, querendo se defender da crise, tu já tá na crise. Que tu já tá com medo. Tu já tá dando suporte pra crise. Por isso que nós precisamos falar sobre o medo. Nós precisamos falar sobre aquilo que está nos amedrontando. Por que nos amedronta? O medo da morte está em todo lugar. Todo mundo tá. As pessoas estão deixando de viver com medo de morrer. Aí o medo da morte me paralisa e eu nem vivo hoje. E também nem morro. Tô viva e não tô viva. Não é assim? Tô com medo da morte, mas eu tô viva. Mas eu não vivo. Baseada no medo de morrer. E também não morro. Então, é um lugar de aprisionamento, gente. É um lugar que quer te paralisar e te deixar preso ali naquele lugar de dor, em nome de Jesus. Eu tô aqui para ajudar vocês a abrirem as portas aí da mentalidade e vocês conseguirem sair desse lugar de dor. Para vocês saírem aí desse lugar onde vocês estão se sentindo aprisionados. Mayra falou, eu tenho medo da morte e dos sintomas da ansiedade. E infelizmente tu deve viver debaixo de ansiedade, Mayra. Embaixo de pânico. Primeiro, tá com medo dos sintomas, aí tu já começa a sentir os sintomas, mesmo que tu nem esteja sentindo. Tudo vira gatilho. Eu acho que eu tô sentindo isso. Eu acho que eu vou sentir aquilo. Tu começa a ficar aprisionada nesse lugar de medo. Daí, o medo da morte é uma loucura. Por quê? Eu tô viva e eu deixo de viver a minha vida hoje baseada no medo de uma possível morte. Só que hoje eu tô viva, com saúde, eu tô bem, mas eu tô com medo da morte. A morte é algo que a gente não controla. A morte não está não tá sob o meu poder. Não sou eu quem decido o dia da minha morte. A não ser que eu queira fazer uma besteira. Mas, a princípio, o natural da vida é a gente seguir o fluxo natural dos nossos dias. Só que o ansioso, ele quer ter o controle de tudo. Então, ele fica com medo de algo também que ele não tem o controle. Que é a morte. Você não sabe o dia que vai morrer. Então, o que a gente poderia fazer ao invés disso? Que tal aproveitar a vida, que é o que a gente tem hoje? Que tal aproveitar aquilo que é possível a gente manipular? Por que não? Ó, a Flávia, aqui nessa outra rede, disse assim: não tenho vontade de fazer nada após uma situação que passei de demissão. Tá vendo, Flávia? Existe algo que disparou sensações, desejos e até apatia, falta de vontade de fazer. Existe uma raiz. Existe, que é a demissão. Mas o que é que realmente a demissão significa para Flávia? O que será que essa demissão? Uma rejeição? Ela tá se sentindo, não fui aceita, tô sendo rejeitada, eu não sou boa o suficiente, por isso me colocaram para fora. E esses pensamentos que talvez Flávia esteja tendo em relação à demissão, fala muito em relação a coisas que ela viveu. A raiz, o problema não é a demissão, mas é o significado da demissão que está causando mal-estar nela. Existe uma raiz de rejeição, existe uma raiz que precisa ser tratada e curada. Então, Flávia, em nome de Jesus, busque ajuda. Busque uma terapia para você se entender dentro disso, dentro dessa situação, para que você volte a ter ânimo, vontade, alegria. Tá certo? Então, vamos lá. Quanto mais pavor a ansiedade vai causando, mais intensas as sensações ficam. Por isso é importante desenvolver o autocontrole. E isso a gente aprende muito no processo terapêutico. Agora vamos lá.
Alguns sintomas que o corpo expressa na hora da ansiedade e que podem ser detectados por você. Gente, eu fiz aqui o básico dos sintomas físicos que a gente sente no corpo na hora da ansiedade, tá? Porque a ansiedade, se eu for citar todos os sintomas, eu teria um livro maior que esse daqui, ó, escrevendo os sintomas que a ansiedade pode causar, tá? Porque são inúmeros. Mas o básico, que é o que nos assusta, que diariamente pode aparecer na nossa vida, é assim. Fisicamente, você pode sentir um aperto no peito, aquela sensação de ter um peso aqui, algo tá te comprimindo no teu peito, tá? Tá comprimindo o peito. Pode sentir essa sensação de que fica pesado para respirar. Tremores. Começo a me tremer, de repente eu tô me tremendo, de repente eu tô me tremendo. Tremor é uma coisa que é muito chato de ficar sentindo. Vocês vão ver que eu tenho relatos bem fortes aqui em relação aos tremores. O quanto me assustava. Sensação de falta de ar. A respiração, ela fica curta. Tá? Respiração, ela fica curta. Fica difícil Fica difícil de ter essa respiração mais prolongada. Coração acelerado. Taquicardia. De repente eu tô bem, de repente coração. Bruna, eu tava bem, de repente acelerou meu coração. Será que passou algum pensamento disfuncional nessa hora? E também, às vezes, o coração acelerou. Tem um motivo. Alguma coisa lá dentro fez o coração acelerar e tá tudo bem. Não quer dizer que seja uma crise de ansiedade. Não quer dizer que você esteja tendo um ataque cardíaco. Simplesmente você teve um aceleramento e tudo bem. Entende como a gente não precisa negativar e catastrofizar tudo? E é tão libertador, gente, quando a gente consegue fazer isso. Eu falo isso com a maior leveza pra vocês. Tá tudo bem. Nem sempre tá tudo ruim, o tempo todo tá tudo ruim. Tá tudo bem. Suor excessivo, a pessoa pinga aqui, ó. Raquel, pensamentos negativos, a gente vai falar muito sobre isso. É meu tema favorito, porque é no pensamento negativo que leva a gente pra crise. Suor excessivo, sua as mãos, sua os pés, sua o tempo todo, pinga suor, tá o tempo todo. E esse suor assusta. Mãos frias e suadas, mãos e pés. Aí a pessoa fala, tô com as extremidades frias, tô passando mal. Às vezes ela pensa assim, oxe, eu acho que eu tô suando. Comigo era assim. Eu pegava na minha mão, oxe, que estranho, parece que eu tô suada. Pronto, era o que eu precisava. Criar uma dúvida pro meu cérebro entrar no ciclo todinho da ansiedade. E aí eu começava, ai meu Deus, eu acho que eu tô passando mal. Ai meu Deus, eu acho que eu tô passando mal. Nem era eu tô passando mal, eu acho. Que a gente supõe, né? Eu acho que eu tô passando mal. E aí ali eu começava a entrar num ciclo de estou passando mal. E aí eu realmente começava a passar mal. Baseado o quê? Que eu olhei e sugeri que talvez eu estivesse suando. Às vezes a sua crise de ansiedade vem por uma hipótese que você lança na sua mente. Uma sugestão da mente. Boca seca. Boca seca. O tempo todo com a boca ressecada, seca, porque tá com aquela respiração provavelmente mais ofegante. Lembrem de se hidratar, bebam água. Isso é vida, isso é saúde. E ajuda muito para essa sequidão da boca que às vezes também assusta. Adriana, até suor emotivo. Demais! O suor me assustava muito. Era meu primeira coisa. Eita, que estranho, tô suando. E aí pronto. Essa sugestão, eu acho que eu tô suando, já é gatilho. Tontura. Fisicamente você pode ficar tonto. Porque muda aí essa frequência dessa respiração. Essa tensão vem e aí pode causar essa vertigem, essa tontura emocional. Tá? A pessoa fica aprisionada com medo. Tô tendo tontura, então quer dizer que eu vou desmaiar. Se eu desmaiar, quer dizer que eu vou morrer.
E aí vai entrando num ciclo assustador. Quando eu tinha... Gente, é muito louco, porque vai levando... Uma coisa vai engatilhando com a outra. Quando eu tinha a tontura, quando eu ficava assustada com a minha tontura, eu ficava com medo de desmaiar. Porque pra mim a sensação de desmaio é uma sensação de morte. E eu estava justamente tratando o luto que eu estava vivendo do meu pai. Então, aquela sensação de morte era o que eu não queria. Eu estava com abuso da morte. Eu não queria saber dela. Então, ter uma tontura, se sentir tonta e pensar que eu pudesse desmaiar, para mim desmaiar é ficar desacordado. Ficar desacordado eu fazia uma associação com a morte. Então eu me batia nas pernas para sentir meu corpo vivo. Eu me dava tapas assim, ó, eu me batia para sentir o meu corpo vivo. Baseado num gatilho de medo. Vocês entendem? Que tá correlacionado ao medo, o tempo todo a esse medo. Tontura, náusea, a pessoa fica enjoada, nauseada. Cansaço, não tem disposição para nada. É um desânimo, a pessoa não faz nada, mas tá cansada. É um cansaço físico, mental e espiritual. A pessoa tá cansada, sabe por quê? Que cansa? O ansioso cansa de tanto pensar. Eu lembro que eu ficava trancada dentro do meu quarto dias. Trancada dentro do meu quarto. E eu tava sempre exausta, cansada. No final do dia, eu só pensava assim, eu quero parar de ouvir minha própria voz. Eu preciso descansar, eu preciso dormir. Eu tava exausta. E eu não tinha feito nada. Passado o dia todo presa em cima de uma cama, morrendo de medo. Morrendo de medo de ter uma crise. Exausta. Então, o ansioso, ele sente muito cansaço. Vem esse cansaço que ela é mental. Por isso que a gente precisa controlar, gente. Tá tudo na nossa mente. A gente precisa aprender a dominar essa bichinha aqui, ó. Senão ela domina a gente, ela nos coloca num lugar pavoroso. É ela que tem que me obedecer e não eu obedecer a minha mente. Quem determina sobre minha vida sou eu. É ela que tem que entrar no trilho, nos eixos. É ela que tem que obedecer. E não eu. A obedecer o que ela tá dizendo. Fica quieta, fica aí num cantinho. Lembrem, o nosso cérebro, ele não quer gastar energia. Quanto mais caladinha tu fica no teu cantinho, mais descansado ele fica. Ele não quer que tu gaste energia. Porque resolver, ir contra o que tua mente tá falando, se posicionar, questionar esses pensamentos, gasta energia. Gasta energia. Tu vai precisar de força, de energia pra fazer isso. E o teu cérebro não quer que tu faça. Ele quer que tu fique calada. Pra você ficar, ó, sem gastar a energia dele. Mas a gente precisa se levantar. E não. Hoje, ele nem gasta energia comigo porque eu mando ele se aquietar na mesma hora. Se cale. Caladinho, fique aí no seu lugar. Então, a gente precisa mandar a nossa mente se aquietar. Quem determina e quem domina sobre ela sou eu. Talvez hoje você esteja me ouvindo e dizendo, Bruna, isso é loucura. Bruna, isso não acontece. Mas é por isso que vocês estão aqui nessa live agora. Graças a Deus, nós estamos em 50 pessoas aqui. 55 pessoas somando as duas lives. Pra dizer que tem como sair desse lugar sim. Que eu tô aqui para dizer que eu saí do processo de transtorno de pânico com agorafobia, depressão e crise de ansiedade. E eu saí, escrevi um livro pra vocês aqui, ó. Escrevi um livro contando isso pra vocês, então é possível. Então é possível. Todo mundo tá me perguntando aqui, Bruna, como que tu fez isso? Como saiu? Com tratamento, com medicação e com a busca da palavra de Deus. Eu cuidei do corpo, da alma e do espírito. Eu cuidei da minha mente com a terapia. Eu cuidei do meu físico com tratamento médico, com remédio. E eu tratei da minha vida espiritual com Deus. Esse não tem fórmula mágica. Se tivesse um comprimidinho que eu pudesse dar pra vocês, seria muito bom. Mas não tem. É a gente que precisa se posicionar. É a gente que precisa
tomar as rédeas da vida. A vida tá aqui para ser vivida. E é por isso que a gente tá aqui, porque a gente quer viver e viver bem. Né? Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Então, se ele tá dizendo que eu posso viver abundantemente nessa terra, então eu quero viver assim. Pode ser difícil. Vai ser difícil. Não é um trajeto fácil, mas é possível. Se você determinar, é possível. Se você determinar, é possível, tá? Eu vou terminar. Sim, aqui. Gagueira. Também a pessoa pode ficar gaga. Querer falar e não consegue. Fica travada. Gagueira pode dar também. E desmaios, tá? A pessoa pode sim ter episódios de desmaios por conta da ansiedade. Eu vou... Nossa. Será que dá tempo de eu ler a minha experiência? Eu vou terminar esse tópico, porque daí amanhã a gente inicia o outro, tá? Esse tópico é assim, ó. É a minha história, um episódio de ansiedade que eu vivi na minha vida. Pra vocês identificarem o que eu senti, como eu me comportei. E vocês vão se identificar. E isso é muito legal, porque a gente precisa ir dando nomes para as coisas que a gente viveu. A gente precisa identificar as experiências que a gente viveu e vive, tá? Eu e a ansiedade. Quero contar algo que acontecia comigo quando as crises vinham. Lugares públicos eram meus maiores gatilhos. Eu não sei vocês, mas lugar público pra mim era uma coisa que me apavorava muito. Me dava assim uma sensação de desespero. Uma vez, em Florianópolis, lá em Santa Catarina, eu fui a um show com o Diego. Diego é meu marido, tá, gente? Fui a um show com o Diego, Planeta Atlântida. Um evento com várias apresentações, na verdade. Começavam de dia e iam até a madrugada. Era um show, gente, tipo assim, Rock in Rio, tá? Era tipo assim. Mas lá em Santa Catarina, o nome desse show, desse evento se chamava Planeta Atlântida. E virava o dia nesses shows, né? Diego, na época, meu namorado ainda, queria muito assistir apenas a um show de uma banda que ele curtia na época. Ele disse, Bruna, a gente vai pra esse evento, mas só tem um show que eu quero assistir, só um. A gente assiste só... E eu já tinha ansiedade, eu já vivia com o pânico naquela época. Ele disse, eu só quero assistir esse show e a gente pode ir embora. Mas só esse show eu quero. Conversamos muito sobre a ida, porque já esperávamos que eu pudesse ter uma crise lá, pois já havia tido outras em locais semelhantes a esse. Fomos pro show. Eu estava bem corajosa. Assistimos de longe a diversos espetáculos, mas quando estava chegando a vez da banda que Diego queria ver, eu já comecei a ficar tensa e ansiosa, porque sabia que mais as pessoas estariam ao nosso redor. Então, quando começou a chegar a hora da banda que Diego queria assistir, eu já comecei a negativar o quê? Vai começar a vir um monte de gente ao meu redor. Eu vou ficar sem fôlego, eu não vou conseguir respirar, vai me dar fobia, eu vou começar a entrar em crise. Eu já comecei a criar todos os pensamentos negativos, eu já comecei a catastrofizar antes mesmo da banda entrar. E olha que eu tinha me preparado para ir corajosa para esse lugar. Nós nos aproximamos mais do palco e naturalmente mais pessoas foram se aproximando também. Imaginem o que aconteceu. Eu simplesmente não conseguia respirar. Apesar de ser ao ar livre, tudo bem aberto e ventilado, mas aquele acúmulo de pessoas foi me dando um aperto no peito e uma sensação de que realmente eu iria desmaiar. Saímos rapidamente dali, a gente saiu correndo. Mas ainda assim, durou alguns minutos a crise até que eu me acalmasse. Eu me sentia muito mal com toda aquela situação e por Diego não ter aproveitado também. Eu me preparei, eu cheguei lá e eu simplesmente não consegui. O medo me dominou.
as possibilidades ruins me dominaram. E naquela mesma hora eu comecei a sentir todos os sintomas que eu já estava determinando na minha cabeça. Lembra que ali eu comecei o texto falando, quando estava chegando na hora, eu comecei a pensar, é agora, eu não vou conseguir, eu vou ficar com falta de ar, eu vou passar mal, eu vou ter uma crise. Quando chegou a hora, tudo aquilo que eu tinha determinado na minha mente, óbvio, aconteceu. As crises de ansiedade trazem sofrimento para quem vive e também para quem acompanha. Porque é uma relação complexa da mente, muitas vezes difícil de ser explicada. Como que eu ia explicar pro Diego? Amor, eu tô com medo. Amor, eu tô angustiado, eu tô com falta de ar. Então, a ansiedade, as crises de ansiedade, não é só você que sofre. Mas a pessoa que te acompanha, talvez teu cônjuge, tua mãe, teus filhos, eles sofrem junto com você a ansiedade. A ansiedade ela não destrói só você, ela vem machucando todo mundo ao redor. Por isso é muito importante você parar para pensar sobre os pensamentos em que aparecem. Em quais situações ou circunstâncias elas se desenvolvem, para que você possa trabalhar essas questões. Você precisa parar e pensar. Porque às vezes tu até idealiza que vai conseguir algo como eu idealizei. Mas chega na hora e tu simplesmente é tomada pelo medo. E aí? Tu não vai nem pra frente nem pra trás. E a pessoa que tá contigo sofre junto, porque ela não tá sentindo esse medo que tu tá sentindo. O medo tá aí só na tua cabeça. O perigo tá só na tua mente. Quando sentia meu peito mais pesado para respirar, eu já sabia que eu estava entrando numa crise de ansiedade. Aos poucos, comecei a compreender o que desencadeava. Quais eram as situações que eu estava vivendo que me deixavam daquela maneira? Eu comecei a pensar sobre isso. Tô percebendo que toda vez que eu vou em lugar público eu me sinto mal. Eu já comecei a perceber que toda vez que eu sinto minha respiração mais pesada, eu também vou passar mal. Eu vou entrar numa crise. Você precisa pensar sobre quais são os gatilhos que te levam para esse lugar de dor. Não é só viver a crise um dia de cada vez. Para e pensa um pouquinho. O que é que tá te amedrontando? Como que a crise acontece? Ela tá se repetindo? Quais são os lugares que ela se repete? Tem algum horário fixo que a crise está repetindo? Tudo isso tem significado. Aos poucos, comecei a compreender o que desencadeavam, quais eram as situações que eu estava vivendo que me deixavam daquela maneira. Isso é muito importante e ajuda, inclusive, no processo terapêutico. Que quando eu chegava na minha terapia, eu sabia dizer aonde foi, por que foi, que eu estava percebendo que se repetia em determinadas situações. Você precisa se ajudar também. Parar e pensar um pouquinho, se perceber dentro desse processo, tá? Mais adiante falaremos sobre a comunicação com as pessoas que convivem com quem enfrenta essas crises. E esse é um fator muito importante. Nós vamos falar aqui nas próximas lives sobre essa comunicação. E aí, se vocês que estão aqui sofrem de ansiedade, é muito legal também que vocês convidem as pessoas que acompanham vocês nesse processo para assistir a live. Porque às vezes tu diz, Bruna, eu tento explicar, mas fulano não me ouve. Aí tu vai dizer assim, ó, amor, bora assistir a live de uma gaúcha bem legal, de uma psicóloga bem legal, Bruna Gallert, que ela vai dar várias dicas aí. Ela vai falar sobre essa comunicação que às vezes eu não consigo te explicar. Bora assistir essa live junto e aí vocês chamem eles para assistir a live, para vocês terem uma comunicação mais assertiva. Isso precisa ser conversado, tá? Precisa ser conversado. Bruna, meu marido não consegue me ajudar na ansiedade. Tá vendo, Polly? Polly escreveu isso, meu marido não consegue. Então, tu vai chamar ele para assistir essas lives. Porque daí ele vai entender o que é que a gente tá falando aqui. E eu tento realmente usar uma linguagem
básica, simples, direta. Eu não floreio nada aqui. É o que a gente vive na realidade dentro da ansiedade. Para que todo mundo entenda. Quem não vive precisa pelo menos ter empatia com quem vive a ansiedade. Para que ele possa ser suporte, para ser um apoio legal. Tá? Então, olha só. Vou contar outra situação que enfrentei. Essa é mais atual. Recentemente na academia, durante... que eu falei da tremedeira. Prestem atenção. Eu fui pra academia. Durante um dos exercícios, comecei a tremer muito. Mais do que o normal. De forma localizada nos braços. Eu tava fazendo um exercício nos braços. Só que quando eu puxava, eu já puxava assim, ó, me tremendo aquele negocinho. Eu já puxava assim, ó, me tremendo. Isso me fez parar a série e me deixou bastante incomodada com a sensação. Eu fiquei ali preocupada. Eu não fiquei ainda com medo, mas já gerou uma preocupação. Fui para casa e comecei a observar meus braços. Ali já gerou uma paranoiazinha, um gatilho. Eu pensei, por que eu tô com medo? Não, por que eu tô me tremendo demais? Eu tô na academia fazendo um exercício e fico só me tremendo? Tem alguma coisa errada. Fiquei em casa o quê? Ruminando pensamentos negativos acerca daquele tremor que me incomodou. Lembro que essa observação foi bem intensa. E em pouco tempo eu estava tremendo, não só os braços, mas as pernas e a boca também. Eu me sentia toda trêmula. Eu lembro que começou nos braços, daqui a pouco eu tava assim, ó. Meu Deus, tô tremendo a boca. Claro. Eu comecei a dar ênfase naquele sentimento. Eu comecei a valorizar aquele gatilho. Eu comecei a focar no tremor. E o tremor foi tomando conta do meu corpo. O tremor foi tomando conta do meu corpo. Os pensamentos de inúmeras doenças, obviamente, já rodeavam a minha mente. Naquela hora eu pensei, tô muito doente. Assim, quanto mais eu pensava, mais eu tremia. Quanto mais você pensa, mais você treme. Os sintomas ansiogênicos já me dominavam além dos tremores. Fiquei nesse ciclo por algumas semanas. Depois do tremor, eu já comecei com falta de ar. Depois da falta de ar, eu já comecei com taquicardia. Depois do taquicardia, eu já comecei... Tu vai dando um sintoma, vai dando mãozinha pro outro. E a gente vai entrando num ciclo. Resolvi ir atrás de ajuda médica. E isso resultou em 3 visitas em neurologistas diferentes e um psiquiatra. Todos diziam a mesma coisa. Bruna, é totalmente emocional. Os neurologistas me olhavam e diziam, é emocional. E eu dizia, não é, porque eu tô tremendo. E eles diziam, você tá tremendo porque você está abalado emocionalmente. Eu falei, não tô. Eu tô tremendo. Tem alguma coisa errada. E eu fui em 3 e os 3 neurologistas me diziam a mesma coisa. Mas o que o ansioso faz? Ele não acredita. Ele não acredita no que o médico fala. Porque ele acha que o que ele tá sentindo, ninguém tá entendendo. Eu tô aqui tremendo, tu não me entende, criatura. Eu sei que eu tô tremendo, eu sei que eu não tô bem, eu sei que eu não tô legal. Procura aí. Que eu preciso entender. Então, o que aconteceu? Fui em um psiquiatra. Todos diziam a mesma coisa. Mas, naquele estado, a ansiedade me levava a desconfiar desse diagnóstico porque eu me achava doente. Eu achei que eu já estava com Parkinson. O ansioso faz isso. Ele catastrofiza. Ele vai rapidamente pro câncer. Ele vai rapidamente pra uma crise absurda. E aí, na minha cabeça, eu pensei, tô com Parkinson. Tô me tremendo já todinha. Eu, jovem, devo estar tendo um Parkinson precoce. Eu achei que eu tava com Parkinson. É claro que a mente já me levou ao extremo. Para me acalmar, eles me deram uma bateria de exames para fazer.
uma bateria de exames. Sangue e até um eletroneuromiografia. Duvido que vocês já tenham feito esse exame. Eletroneuromiografia. É um exame com ondas de choque pelo corpo para identificar alguma possível doença. E tudo isso porque eu insistia que tinha algo de errado. O médico falou: Bruna, eu vou te dar um exame que não tem necessidade nenhuma você fazer, mas para você tirar essa noia da cabeça, tu vai fazer esse exame, que é para ver se muscularmente tem alguma coisa nos seus músculos que estão fazendo você tremer. Então eu vou te dar esse exame, que ele repetia que você não precisava fazer, para você acalmar a sua mente. Fui eu lá, gente. Tomei tanta agulhada nesse meu corpo todo. Eles colocam uma agulha aqui e dão um choque no músculo para sentir um tremorzinho, para ver se o músculo corresponde a alguma coisa, para descobrir se eu tinha descobrir se eu tinha alguma doença muscular que estava me fazendo tremer. Tomei choque com força. Tem até hoje esses stories salvo aqui no meu Instagram, porque isso foi o que? Em 2020, não faz muito tempo não. Eu fiquei assustada, eu fiquei com medo. E a ansiedade, ela faz isso. E aí, o que aconteceu? Deu tudo bem. Você não tem nada. O médico lá disse: por que tu tá fazendo esse exame? Eu falei: porque eu tô me tremendo. Ele: sério? É por isso que tu vai fazer? Tá bom. Fiz o exame, tomei choque com força. E tava tudo bem. Todos os resultados foram normais. Graças a Deus. E isso foi importante para que a minha mente também se acalmasse e parasse de criar coisas que não existiam. Talvez você esteja aí aprisionado em uma coisa que não existe. E tu colocou na cabeça que existe. E não é real. Não existe. Não é real. Após todos esses exames e mais alguns que fiz na cabeça, nossa, eu fiz um que tinha que fechar os olhos, encheram de eletrodos a minha cabeça, eu tinha que fechar os olhos, abrir, fecha os olhos e abre, para ver se neural, eu disse: doutor, faz um exame para ver se neuralmente eu estou bem, se tem alguma coisa neural que tá me fazendo tremer. A gente vai catastrofizando, parece que a gente quer encontrar algo ruim. Que loucura! O psiquiatra receitou uma medicação que fez os tremores diminuírem. Afinal, era exatamente o que os profissionais disseram, é emocional. Depois de eu passar por 3 neurologistas, eles falaram: Bruna, vai pro psiquiatra. Eu fui pro psiquiatra, contei toda a minha história, ele falou: tá certo, Bruna, isso é emocional. Tu vai mudar a tua alimentação, eu quero que tu coma mais isso, que tem mais vitaminas, que não tem mais o quê. E você vai tomar esse remedinho antes de dormir, que não é calmante nem nada, é um remédio específico para tremores. Tu vai tomar metade desse comprimido. Tomei, eu acho que menos de uma semana. Eu de verdade, gente, quando eu tirei o foco disso, tudo mudou. Os tremores passaram. E mesmo quando o tremor queria vir, eu pensava: eita, devo estar nervosinha com alguma coisa. E eles passavam, que é o natural. Vem o medo, se tu não dá trela pra ele, ele vai embora, ele não permanece. O medo, ele só se alimenta do próprio medo. Então, se tu tem medo, tu vai ficar alimentando o medo. Agora, se o medo vem e tu fala: ele nem tem graça ele ficar. Ele vaza. Então, quando eu tirei o foco, quando eu consegui desmistificar de que era uma coisa natural do meu corpo, que era uma reação que o meu corpo tinha quando eu estava assustada com alguma coisa, ou quando eu estava ansiosa, ou nervosa, preocupada com alguma coisa, que me apareciam esses tremores, eu consegui desmistificar e aquilo perdeu o valor. Então, se o tremor aparece, não me machuca em nada. Inclusive, ele nem aparece mais, porque eu não dou mais bola, não dou mais trela. Eu não fico alimentando esse medo. Eu me sentia tranquila, mas depois das conversas com todos eles, eu demorei a aceitar.
percebi que realmente eu vinha de um momento mais ansiogênico com a nossa mudança de casa. Eu estava me mudando de casa. Eu estava de alguma maneira preocupada. Eu estava de alguma maneira mais ansiosa com essa mudança. Mas eu não me percebia assim. Mas o corpo fala aquilo que está acontecendo lá dentro. Nós falamos isso várias vezes aqui na live. Então, quando meu corpo começou a me dizer que eu estava ansiosa, eu comecei a perceber, realmente. Talvez eu esteja aí muito frenética. Eu estava super animada com essa mudança. E de alguma maneira o meu corpo reverberou isso. Em meio à pandemia, parei para refletir verdadeiramente e aceitei que estava mais nervosa. Às vezes a gente só precisa aceitar que está nervosa. E tudo bem. Eu tô mais preocupada e tudo bem. Aceitar já é um grande passo. Porque às vezes a gente não quer nem aceitar. Não, mas eu não tô nervosa. Não, mas eu não tô preocupada. Não, mas eu não tô... Tá sentindo algum sintoma? Então existe alguma coisa. Tá preocupada, tá nervosa e tudo bem. Diego, meu marido, havia recebido a transferência de Natal para João Pessoa. E eu estava muito animada com tudo isso, mas extremamente ansiosa também. Eu estava muito animada, eu estava muito feliz, mas eu também estava preocupada. Eu também fiquei ansiosa, eu queria fazer as coisas, eu queria com que chegasse, eu queria agilizar a vida. Levei essas questões para minha terapeuta, em consonância com as consultas psiquiátricas, e tudo se estabilizou. Tudo se estabilizou. Às vezes, leva tempo para acreditarmos que é emocional. Às vezes, leva tempo para você acreditar que todos esses sintomas físicos são de fundo emocional. Porque é difícil entender que o nosso corpo fala, que o nosso corpo reage e demonstra o que passa pela nossa psique. É muito louco isso, porque eu penso e o meu corpo reage. Eu penso e o meu corpo fala. Então, às vezes, a gente leva tempo para acreditar que isso é real. Que alívio receber ajuda. Isso é libertação. Que alívio conseguir ajuda. Hoje, quando os tremores aparecem, já consigo ressignificá-los e em pouco tempo eles aliviam, porque tudo está na mente. Agora vamos pensar em você. Vamos pensar em você. Pense sobre o momento da sua crise de ansiedade e como você se comporta. Se fica repetindo pensamentos e atitudes. Pense se isso acontece corriqueiramente ou não. Também analise os gatilhos que lhe fazem sentir isso, além dos pensamentos que nutrem essas sensações. Pode ser que você esteja dentro de um ciclo vicioso e nem saiba. Talvez você está vivendo um ciclo vicioso aí, de ansiedade. É bom pensarmos sobre isso, porque normalmente sabemos quando estamos ansiosos, pois sentimos os sintomas, mas não paramos para refletir sobre as peculiaridades e aquilo que incomoda. E aqui nós encerramos o capítulo de hoje. Pensar sobre as peculiaridades, pensar sobre os detalhes que te fazem entrar no pânico, sobre os pensamentos que vocês têm vivido. Precisa pensar. Essa ansiedade, ela é recorrente? Ela é contínua? O medo tá o tempo todo aí? Precisa identificar esses gatilhos para que a gente consiga identificar algum lugar onde a gente possa fazer o corte. E o ciclo não fique se repetindo. Talvez a tua mente já esteja viciada a pensar do mesmo jeito, catastrofizar, negativizar, pensamento negativo, disfuncionalidade. E aí? Vai ficar assim? Então, esse foi o primeiro capítulo, tá? O primeiro pedaço do primeiro capítulo, tá? Gente, nem... Aqui tem os exercícios, Vamos identificar se existe ansiedade em você. E aqui tem exercícios. Se vocês ainda não têm o livro, Paz ao Entardecer, me chama no direct que eu envio as informações do envio para vocês. O livro custa R$ 39,90.
E o envio para qualquer lugar do Brasil custa R$10. Aí tem que me chamar no direct no Instagram, tá? Me chamem, que é esse mesmo @BrunaGallert aqui, ó, de cima. Vocês podem me chamar. Todos os dias nós vamos fazer live. Todos os dias não. Segunda, quarta e sexta, às 10 horas da manhã, eu vou abrir a live pra gente fazer as leituras de cada pedacinho. Pra gente ir desmistificando, pra gente ir aprendendo. Quanto mais informações vocês tiverem sobre isso, mais vocês vão conseguir identificar e sair desse lugar. Gente, a informação liberta. O estudo tira a gente desse lugar de mentira. Né? A gente precisa ir detectar esses pensamentos negativos e acabar com essa safadeza. Tá? Então, quem quiser adquirir Paz ao Entardecer, me chama no direct, que eu vou ter o maior prazer em enviar pra vocês. E é muito legal, porque daí vocês podem ir preenchendo isso aqui, ó, junto comigo. Pra gente ir fazendo junto. Ó a pergunta. Você já parou pra observar se a ansiedade vem sempre nos mesmos horários ou nos mesmos dias? Anote aqui os últimos episódios que você lembrar com data e hora. Aí aqui tem espaço pra escrever. Por isso que é bem importante vocês terem aí o livro, tá? Porque isso daqui vai ajudar muito. E se vocês já estão em processo terapêutico, leva isso pra tua psicóloga, pro teu psicólogo, seu psicanalista, terapeuta. Leva e mostra pra ele, olha, eu tô identificando isso. Vai ajudar muito. Ó, observação. Caso não lembre, faça o exercício de observar durante a semana e anotar data, hora e detalhes dos episódios de ansiedade. Então aqui tem exercícios que vão ajudar, tá? Você já parou para pensar nas circunstâncias que fazem a ansiedade aparecer? São sempre as mesmas ou são situações diferentes? Anote aqui as ocasiões que você lembrar. E aí aqui tem espaço para anotar. Então tem um monte de perguntas que vai ajudar a identificar a ansiedade pra gente ir desmistificando e pra gente romper com esses ciclos. Tá bom? Então, quem quer o livro Paz ao Entardecer, eu vou esperar vocês no direct. Tá certo? Vou ter o maior carinho. Eu mando autografado pra vocês o livro. Bem lindo, maravilhoso. Tá certo? Amanhã não tem live e quarta-feira às 10 horas da manhã eu tô aqui com vocês de novo, tá? Nós vamos fazer segunda, quarta e sexta as lives do livro Paz ao Entardecer. Combinado? Combinado, gente? Então eu espero vocês quarta-feira às 10 horas da manhã e eu vou deixar essa live salva aqui no Instagram. Infelizmente aí no TikTok não tem como eu salvar, mas vocês podem estar enviando para as pessoas que precisam desse conteúdo. Eu sei que vocês conhecem bastante gente que estão sofrendo com a safada da ansiedade e vocês podem estar ajudando aí, trazendo cura, né? Ou pelo menos uma esperança de melhora através da leitura desse livro. Então vamos compartilhar, me ajudem, sejam legais. Essa live vai ficar salva no Instagram e no YouTube. E pra galera do TikTok, quarta-feira eu espero vocês aqui também, de novo. Tá certo? Gente, muito obrigada, que Deus abençoe vocês. E a gente vai continuar, tá? Eu levanto a bandeira, crise de ansiedade, crises de pânico, agorafobia, medo, tem cura. Tem cura. Tem cura porque eu saí desse lugar e é isso que eu tenho feito hoje. Levado esperança para aquelas pessoas que sofrem. Tá certo? Deus abençoe. Uma semana bem bafônica. Uma segunda-feira abençoada, poderosa. E contem comigo pro que vocês precisarem. Beijo, até quarta. Tchau. Vou desligar primeiro um, depois o outro. Porque eu tô chique. Em 2 lives. Deixa eu fechar aqui. Terminar agora. Foi. Beijo! I love you so much!